Bem, estamos agora a conversar sobre um assunto que é crucial para o cristão, para o entendimento do ministério de Cristo, que é o trabalho do enviado de Deus, conhecido como João Batista. João Batista é um protagonista que veio a preparar, as Escrituras dizem, a preparar o caminho do Senhor, o caminho da salvação de Cristo. Nós temos que entender João Batista a partir do relato de Lucas, lá no capítulo 1, verso 1 até o 38. Havia um sacerdote, o nome de Zacarias, e a esposa dele, Isabel. Isabel era descendente de Arão, era também da linha sacerdotal. E um dia Zacarias foi oferecer sacrifício no templo, foi exercer o ofício sacerdotal, melhor dizendo assim, no templo. Como ele podia entrar no templo e o povo ficava aguardando, orando no átrio, no pátio. E ele teve uma visão, dizendo que eles teriam um filho, ele e a esposa dele, embora eles fossem avançados de idade e Isabel fosse estéril. Ele não acreditou a princípio, segundo o que o anjo Gabriel foi quem deu a visão, ao mesmo que apareceu a Maria. E ele ficou, como um castigo, uma espécie de um castigo, ele ficou mudo, até se cumprir a profecia do anjo. E esse anjo diz que o filho nascido deles seria forte, seria forte como Elias. Lá no verso 17 do capítulo 1 diz assim: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ou seja, ele iria convocar ao arrependimento e trabalhar justamente na conversão antes de Cristo, antes do ministério de Yeshua, que é o Cristo. Muito bem, isso está narrado, essa parte que é o contato de Zacarias e Isabel, enfim, com essa notícia a partir do anjo Gabriel, do nascimento dessa criança conhecida como João Batista. Está lá, então, narrado no capítulo 1, verso 1 a 38 de Lucas, como foi dito. O ministério de João Batista, propriamente dito, é declarado por Mateus, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3 de Mateus. Então, o que João Batista... qual era o perfil de João Batista? João Batista, diz aqui, vivia no deserto da Judéia, vestia-se de couro, vestimento de couro, e se alimentava de mel silvestre. Né? E ele veio trazer o ministério dele com base no arrependimento. O ministério dele era o batismo para arrependimento. O que acontecia? Ele convocava a população da Judéia, a população de Jerusalém e ao redor do Jordão, a comparecerem e se arrependerem dos pecados e exteriorizarem isso através do batismo por imersão na água. Então ele batizava no Jordão. Essas pessoas, né, o povo da Judéia, o povo de Jerusalém, diz aqui, e os que viviam ao redor do Jordão, vinham se batizar como exteriorização do arrependimento dos pecados. Esse era o batismo para o arrependimento, o batismo pelas águas. E tem até um episódio aqui, que é bom ler, que veio os fariseus e saduceus se batizarem. E João Batista advertiu-os, lá no capítulo 3, verso 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, querem vos induzir a fugir da ira vindoura? Verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, assim, o que é o batismo? O batismo é a exteriorização do arrependimento, ou seja, o indivíduo primeiro ele se arrependia dos pecados, rejeitava, ele afastava-se daquela vida de pecado e para exteriorizar, para demonstrar publicamente aquele arrependimento dele, aquele conserto, aquela união novamente com Deus,
ele comparecia lá na presença de João Batista, e João Batista fazia o ritual, a cerimônia de batismo por imersão nas águas do Jordão. Então, era exteriorização de um ato interior. O batismo acontecia, o arrependimento acontecia interiormente no indivíduo. E esse indivíduo, ele comparecia para o batismo para demonstrar publicamente o arrependimento dele. O que aconteceu ali? Os fariseus e os saduceus não se arrependeram. Pelo verso 7 do capítulo 3, você vê claramente. Eles não se arrependeram, porque eles não tinham aquele quebrantamento, aquela intenção de se afastar do pecado. E daí João percebeu isso. João, que era dotado de um discernimento sobrenatural, ele foi enviado por Deus para converter as pessoas, para convencer as pessoas a saírem do pecado, a mudarem de vida, a cumprir os mandamentos do Senhor. João percebeu que ali havia fariseu e saduceu que queriam aparentar publicamente um arrependimento que de fato não ocorreu na vida deles. E como é que se sabe que não ocorreu? Pelo verso 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras eu pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, vocês não têm fruto, vocês não têm nada de concreto. Uma obra que... o seu arrependimento que vocês estão querendo demonstrar para os outros, ele não tem base. Ele não tem base concreta. Vocês não demonstram pelas suas atitudes que vocês de fato se arrependeram. E só pelo fato de dizer que vocês são filho de Abraão, descendente da promessa, que o filho de Abraão é descendente da promessa com Isaac, através do Isaac, descendente da promessa de Deus, vocês não vão ser salvos por causa disso. Porque Deus pode suscitar até das pedras filhos de Abraão. Se ele quiser, ele pode. Agora, o que vai fazer diferença na vocês são as obras, são aquilo de concreto que vocês fazem, os seus frutos, a sua maneira de agir, a sua maneira de se comportar, o seu modo de vida. Isso não mudou. Então vocês não têm fruto, não têm obras aqui. O comportamento de vocês não diz que vocês se arrependeram. Não demonstra nada disso. Não tem nada que revele isso. É isso que ele está dizendo. Então, João, ele era muito incisivo, ele era muito direto. Tão direto que ele custou a morte. Esse personagem, ele acabou sendo decapitado a pedido de uma moça chamada Salomé, que era filha de Herodias. Herodias, que era casado, vivia com Herodes. Eles estavam num relacionamento, Herodias e Herodes, num relacionamento que para João Batista era uma violação da lei de Deus. Por quê? E era de fato uma violação da lei de Deus. Era um adultério. Porque Herodias era casado com Filipe, irmão de Herodes. E daí Herodias se separou, saiu do relacionamento conjugal com o irmão de Herodes e foi passar a viver com Herodes. E João publicamente condenava. Não é que João condenava, João mostrava que isso estava contra a lei de Deus, contra os mandamentos. Era o dever dele. João tinha um caráter de Elias. Como disse o anjo, ele vai ter a força de Elias. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração. E ele pregava o arrependimento, pregava a conversão e pregava o que Herodes deveria fazer. Herodes tinha medo dele. Herodes respeitava, tinha medo dele porque o povo tinha ele como profeta. Mas certo dia, daí deu aquela história em que ele estava de aniversário e a filha da esposa dele, a filha da mulher que vivia com ele, na verdade era a esposa de Filipe, que era uma relação adulterina, que João tinha denunciado. Ela pediu de presente, por sugestão da sua mãe, Salomé pediu de presente a cabeça de João. E João que estava preso, por causa dessas acusações que João fazia, acusações fundadas na lei de Deus, que ele estava vivendo, Herodes estava vivendo de maneira irregular, estava vivendo uma relação adulterina, e João tinha essa missão de trazer a lei de Deus, de trazer a verdade, e trouxe a verdade. Então a menina pediu, Salomé pediu a cabeça de João, e João perdeu a vida por causa disso. Então nós podemos ver que um servo do Senhor, ele prima pela denúncia ao pecado. Ele prima por uma vida de santidade, separado. João buscava santidade, João exortava as pessoas a procurarem a Deus, a se arrependerem dos pecados. Assim nós temos que ser hoje.
Nós temos que exortar as pessoas a se arrepender dos pecados, pregar o evangelho, pregar Êxodo 20, os 10 mandamentos, pegar os mandamentos de Deus, ser fiel a Deus, se arrepender, mudar de vida, mas mudar não só da boca para fora, mudar com atitudes, com propósito, com comportamento, rejeitar o pecado. É isso que João pregava, foi enviado para isso, e é isso que tem que ser a missão do cristão hoje. Portanto, procure a Deus, se arrependa dos seus pecados, e passe a seguir Jesus Cristo, passe a ler a Bíblia, e passe a procurar a palavra de Deus. Deus te abençoe.